Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós hoje vamos meditar sobre a parábola do semeador. Antes de lermos, eu gostaria de falar algumas coisas a esse respeito. Nós sabemos que Jesus ele contava parábolas, era um método bastante usado por ele, um método usual de Jesus em ensinar através de parábolas. Ele usava episódios comuns que as pessoas conheciam do seu dia a dia para trazer profundas lições espirituais. Dos 4 evangelhos, o evangelho de João não dá muita ênfase a parábolas. Os outros 3, considerados evangelhos sinóticos, contêm centenas de parábolas. Mas o interessante é que essa parábola do semeador, ela é uma das 4 que aparecem nos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam dessa parábola. Ele fala de 4 parábolas que aparecem nos 3. Uma delas é a parábola do semeador. Quer dizer, foi algo bastante impactante na vida dos apóstolos, que permitiu que eles lembrassem isso. Você não lembra dessa história? Essa história merece ser registrada. E realmente ela é bastante interessante. E eu gostaria que nós lêssemos Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim eles ensinavam muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo cresceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60, 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino dos deuses, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60, a 100 por 1. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Antes de nós passarmos ao significado da própria parábola em si, eu acho que vale a pena a gente pensar de como que nós entendemos hoje como é uma semeadura. Porque aquelas pessoas, elas entenderam muito bem. Aquilo era o dia a dia delas. Será que nós aqui que estamos presentes, e esses que estão me ouvindo e ainda vão ouvir pela internet, você sabe como é feita uma semeadura? Talvez você conheça filmes de semeadura, que hoje em dia é tudo feito por máquina. Você não imagina ver alguém semeando com as mãos, mas era assim que era feito.
E a semeadura, ela depende da semente. Você não semeia trigo da mesma maneira que semeia, por exemplo, milho, porque o caroço de milho é maior e o rendimento é muito maior. Então o milho, por exemplo, você vai fazendo cova de uma certa distância e vai botando 2, 3 grãos em cada uma e vai fazendo. Já o trigo, o rendimento é baixo, ele é semeado a lanço. O que é isso? Você joga assim, para que ele se espalhe, porque ele é muito pequenininho. Naquela redondeza onde Jesus estava falando, era comum se semear trigo e cevada. Ambos são grãozinhos bem pequenos, menor do que um grão de arroz. Jesus também mencionou uma certa vez ter uma fé semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma bolinha pequenininha, o tamanho de um cisco no olho, bem pequeno mesmo. Não dá nem para pegar para semear. Então você pega a mão cheia e joga, você semeia. A semeadura a lanço, ela é feita usando o vento como instrumento de difusão. Então, o semeador, ele saía com uma bolsa do lado, cheia de semente, e ele ia jogando, caminhando num trilho, e jogando e esperando que o vento ajudasse a espalhar aquelas sementes. Por que é importante saber isso? Porque não é à toa que, com a ajuda do vento, essas sementes tomassem rumos, às vezes, diferentes. Era comum, e ainda hoje é comum, você pode ver que os tratores, mesmo quando é automatizado, eles passam sempre no mesmo lugar. Por quê? Para que a roda do trator não mate a planta. Então ele passa sempre no mesmo trilho. Não era diferente daquela época. As pessoas andavam no mesmo trilho para não pisar em cima da planta, principalmente quando ela estava pequenininha, ainda estava começando a germinar, sem ser destruída. Então eles faziam um caminho por onde ele pisava. É esse caminho que Jesus está se referindo. Ela caiu à beira do caminho. Não é uma estrada, mas o caminho por onde o próprio semeador passava, que ficava pisoteado, ficava terra seca e ficava exposto, porque era o caminho por onde ele passava. Também é importante saber que a terra da Palestina, ela é uma terra pedregosa, muito pedregosa, diferente da nossa. Nós vivemos no Vale do Paraíba, que é um lugar extremamente fértil. Nós temos até um caqui que tem o nome Caqui Taubaté, porque é produzido aqui numa cidade ao lado. Nós temos plantações de arroz. Nossa terra é muito fértil. Você não faz ideia de como é uma terra cheia de pedras, que você tem que retirar as pedras para poder encontrar um local para plantar. Eu chamo a atenção que vocês podem perceber nos filmes que vocês veem por aí, que é muito comum nesses lugares você ver muros de pedra, só de pedra empilhada, mas é um muro baixo, dessa altura assim, vai serpeando assim o terreno, vai andando, às vezes nem tem, não perde de vista. Aí você se pergunta assim, para que aquele muro ali? Ele é tão baixinho, qualquer um pula ele. Qualquer animal pula aquele muro. É porque ele não é um muro de proteção. Aquele muro foi feito para recolher as pedras e, em vez de amontoá-las num montão, amontoam e fazem um caminho de pedra para que você possa passar por cima depois. Mas o objetivo principal daqueles muros é retirar a pedra do terreno para ter onde plantar. Lá é assim. Você tem que retirar as pedras para plantar. Mas sempre fica alguma, você não consegue retirar tudo. Então é bastante razoável que quando o semeador saía a semear, uma parte dessa semente caísse entre pedras, porque o que não faltava lá era pedra. Também não havia nenhum tipo de técnica para evitar que plantas daninhas concorressem com a plantação. Por exemplo, o que Jesus chama de espinheiro. Em uma outra parábola, a parábola do joio e do trigo, aparece o joio, uma planta que não havia sido plantada lá e que concorre com o trigo, e tem todo um significado espiritual, não vamos entrar no mérito agora, mas mostra que era comum você semear uma coisa e junto com aquilo que você semeava, apareciam outras coisas. No caso, Jesus está falando de um espinheiro que cresceu no meio da plantação e a semente caiu ali no meio. Então, esse tipo de coisa era o que Jesus estava se referindo. As pessoas que ouviram essa parábola entenderam exatamente o que ele estava falando, eles viam isso, talvez eles mesmos praticassem isso. E depois, entendi, e daí? Qual o significado espiritual disso?
pega uma semente, sai jogando assim, ela cai no meio do caminho, e daí? Eu já sei que isso acontece. Então, eles procuram Jesus à parte, seus discípulos procuram ele à parte. Sim, explica isso porque nós também não entendemos, nem os discípulos entenderam. E Jesus disse que era importante que fosse assim. Era importante que se falasse de uma forma simbólica para que houvesse empenho da pessoa assim, olha, eu ouvi e não entendi. Se você não tem interesse, continua não entendendo. Mas se você tem interesse, vai atrás sim. O que você quis dizer com isso? Me explica. Esse desejo das coisas de Deus faz parte da própria interpretação. Se aqueles que não se interessavam ficaram sem explicação, mas os que se interessaram tiveram a explicação correta. Uma coisa muito importante, antes de analisar cada tipo de terreno, que eu normalmente falo da parábola do semeador, vai lá e analisar outro tipo de terreno, mas tem outras coisas importantes para serem analisadas. Porque Jesus, na parábola, exatamente logo depois, em Mateus 13, porque ele conta isso também no Evangelho de Mateus, ele fala que o campo é o mundo. O campo é o mundo. E aí ele diz que a semente é a palavra de Deus. O campo é o mundo e a semente, a palavra de Deus. O que faz muito sentido, né? Porque nós sabemos lá que em Hebreus, um famoso versículo de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sim, é essa palavra que estaria sendo semeada numa forma de semente, e ela cai no caminho, cai entre pedras, cai entre espinhos e cai na boa terra. 4 condições diferentes, mas eu chamo a atenção para mais uma coisa. Era a mesma semente, uma mesma semente, 4 tipos de locais onde ela caiu, a mesma semente, a mesma palavra de Deus. Por que é importante notar isso? Porque nós vivemos tempos em que as pessoas querem a palavra de Deus customizada. Eu quero o Evangelho só para mim. Eu quero que a palavra de Deus fale só para mim, para que ela acomode aos meus interesses, acomode a minha forma de vida. Não sou eu que tenho que entender o verdadeiro Evangelho, mas o Evangelho tem que se acomodar a mim. Não, a palavra é a mesma. Sempre foi a mesma e continuará sendo a mesma. Não é uma palavra para cada tempo, uma palavra para cada lugar. É a mesma palavra. Evidentemente que se eu estiver num local onde as pessoas falam outro idioma, eu vou ter que falar no idioma deles. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o conteúdo é o mesmo, embora a maneira de se expressar possa ser diferente, mas o conteúdo é o mesmo. A mesma semente estava sendo semeada, não eram sementes diferentes. Nós hoje temos uma multidão de pessoas que já ouviram a palavra e estão afastadas de Deus, estão afastadas da igreja e usam uma série de argumentos, alguns até válidos. Pessoas que foram ofendidas por falsos líderes, falsos profetas, pessoas que sofreram injustiça de verdade. Mas uma grande parte dessas pessoas queriam um evangelho customizado, queria que a palavra fosse só para eles. Para esses, é o que está em João capítulo 3, no versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não querem ouvir a verdade. A verdade ofende, a verdade incomoda. A pessoa ouve e diz, mas eu queria um evangelho que se adaptasse a mim. E isso os escandaliza. A palavra semeada era exatamente a mesma. É isso que Jesus está dizendo na sua parábola. A mesma palavra estava sendo semeada, mas caiu em lugares diferentes. E é interessante nós analisarmos que em um lugar só, a semente não germinou. Em os outros 3, a semente germinou. Num deles a semente morreu, ela germinou e depois se secou. No outro ela cresceu, mas não produziu fruto. E por último, na boa terra, ela germinou, cresceu e produziu fruto.
Então é exatamente assim que Jesus vê o efeito da palavra de Deus no coração das pessoas. Ela germina, mas só numa parte, na boa terra, produz fruto. Germina, mas não produz fruto. Uma parte morre, outra parte fica infrutífera. E felizmente, na boa terra, ela produz a 30, a 60, a 100 por um, porque cada semente tem a sua própria produtividade. Mas vamos lá, falamos do caminho. O caminho é no local aberto, de chão endurecido, a semente cai e vem as aves do céu e as come, porque não foi coberta pela terra, né? Você semeia e depois cobre com a terra. Não, ali não tinha sido coberto com a terra, estava exposto e as aves comeram. Algumas pessoas acham que esse tipo de gente que ouve a palavra e que não tem efeito nenhum, porque a semente não germinou, não teve efeito nenhum. Isso são aquelas pessoas que não se interessam pela palavra de Deus, não dão crédito, fazem pouco caso. Mas Jesus dá uma conotação espiritual. Ele disse que a semente não germinou, porque Satanás tirou ela do nosso coração. Isso é uma coisa que vale a pena meditar. Não se trata simplesmente de uma decisão intelectual, dizer assim, eu não acredito nisso. Isso é uma história da carochinha. Isso não é para mim. Eu não concordo com o que está sendo dito. Não é uma decisão intelectual. Houve algo espiritual que roubou aquela palavra do coração dessas pessoas. Jesus disse claramente, Satanás rouba a palavra que é semeada. Então existe uma ação demoníaca na vida de toda pessoa que recebe a palavra de Deus e aquilo não produz nada nela, porque foi roubada por Satanás. Sou eu que estou dizendo, Jesus disse, uma interpretação direta dos discípulos. Nem todas as parábolas, a maioria das parábolas da Bíblia não tem interpretação, só conta a parábola. Essa Jesus deu a interpretação e ele disse claramente, as sementes são semeadas no caminho, as aves vão lá e roubam. Satanás tirou essa semente do coração para que ela não frutificasse, que ela não germinasse. Isso é muito sério, devemos preocupar-nos com isso. Uma outra parte caiu entre as pedras, recebem com alegria e depois murcham. A semente germina, cresce um pouco e depois morre. Talvez estivesse se referindo àquela passagem de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, que se refere à perda do primeiro amor. Tinha um amor, depois perdeu, não tem mais. Mas aqui, ele diz que murcha, morre, a planta morre. O motivo? Não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz em si mesmo. Não permanece em muito tempo. Em algumas traduções diz que são temporã, fora do tempo. Na nossa expressão em português, temos a expressão fogo de palha, né? Fogo de palha, você põe, ela chama e acaba e vira cinza e não dá nada, né? O fogo bom, quem tem lareira em casa sabe que o fogo bom é fogo da lenha, né? E fica queimando, gerando energia. Se você puser palha lá, dá aquela fogaréu, é igual o papel, né? Você põe fogo no papel, dá aquela chama, não aquece nada e acaba logo. Será que é só isso? Porque Jesus atribui, ele faz a comparação que as pedras, a pouca raiz, é a incapacidade de lidar com a tribulação e a perseguição devido à palavra. Ele diz claramente assim, o que caiu entre as pedras dura pouco tempo, em vindo a tribulação, em vindo a perseguição. Isso está no versículo 17, é só ler lá. E no versículo 17 diz o seguinte, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Se escandalizam. Que palavra é essa? Uma palavra que só me trouxe problema, que só me trouxe angústia, que me trouxe preocupação. Então há algo de que a pessoa se volta contra a própria palavra, que lhe trouxe angústia, que lhe trouxe preocupação,
que confrontou os seus pecados, que confrontou a sua vida longe de Deus. Eu sei, eu quero. Ah, não, mas peraí, não quero muito não. Não quero tanto assim não. A pessoa se afasta. E o texto, Jesus dizendo, essas pessoas não têm raiz em si mesmas. Ele está comparando o fato da semente que cresceu sobre a pedra. Não tem para onde ter a raiz. Não tem para onde ter. São os corações de pedra. Não enraiza. Não tem raiz. E dali, aceitam a palavra, ela germina, mas quando as consequências de você trazer a palavra para a sua vida aparecem, e ela precisa aparecer, senão não é a palavra de Deus. Nós hoje na escola dominical lembramos uma frase do Billy Graham, que eu acho que na verdade é um dos títulos da Bíblia dos Gideões Internacionais, assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Quando você começa a praticar, para você ser santo, você tem que deixar ser pecador, você tem que purificar a sua vida. Isso causa angústia, isso causa tribulação, isso causa problemas, perseguição mesmo. Eu quero fazer certo quando outras pessoas estão fazendo errado. Eu quero ser honesto quando não estou no mar de desonestidade. Vou ser perseguido. Eu não quero isso na minha vida, não. Eu não quero seguir essa semente murcha e seca. Essas são as sementes das pedras, que não tem raiz em si mesmo. Depois existe a semente entre os espinhos. Essa semente germina e até cresce, mas ela cresce concorrendo com outras plantas. No caso aqui, Jesus mencionou espinheiros. Para quem tem terreno e vê uma árvore que cobre a outra, existem árvores que são mais agressivas do que a outra, e uma faz sombra na outra e acaba matando a outra. Ou então, se não mata, fica assim, raquítica, né? Está viva, você corta assim a casca, está verde lá, mas não produz nada, nem flor, nem fruto. Não tem condições de sobreviver. Então, são pessoas que ouviram a palavra germinou, se desenvolveu, mas não chegou a produzir fruto. Que tipo de terreno seria esse? Jesus diz o seguinte: os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. É interessante, vou ler de novo. Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ou seja, existem coisas que concorrem com a palavra de Deus no nosso coração. Sim, existem. E elas podem sufocar. E ele diz aqui quais são: fascinação pela riqueza e demais ambições. Ou seja, não é só ambição por dinheiro, muitos tipos de ambição. Hoje em dia, nós temos uma ambição nova, né, que a internet trouxe, né, que é quantos likes eu tenho, né? Quantos seguidores eu tenho. Você só tem 1 milhão de seguidores, eu tenho 5 milhões. Não é dinheiro, é status. É status, eu quero um status. São ambições, fascinação pela riqueza e as demais ambições. Os cuidados do mundo sufocam a palavra. Por isso é que Jesus disse lá no seu Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque se você não buscar em primeiro lugar, as outras coisas vão sufocar a semente e ela será infrutífera. É muito claro quando você compara esse texto com o que foi dito antes, com o que foi dito em outro ensinamento de Jesus. Senhor, eu estou entendendo muito bem o que ele quis dizer. Porque se eu deixo as coisas concorrerem com a palavra de Deus, é como uma planta que uma sufoca a outra. Por isso Jesus disse: olha, procure em primeiro lugar as coisas de Deus. Mas e as outras coisas? Elas serão acrescentadas. Dá prioridade para as coisas de Deus. Então, o que eu leio aqui é que a semente que caiu entre os espinhos se refere às pessoas que não colocaram como prioridade as coisas de Deus. Essa é a conclusão. E por não colocar em prioridade, essa planta nunca frutificou. Não põe a culpa na liderança, na igreja. Eu vou trocar de igreja porque a minha vida não frutifica aqui. Não é a igreja culpada, não necessariamente. Mas aí é hora de se pensar. A boa terra é a palavra daqueles que ouvem, compreendem, põem em prática
e ela frutifica. De que fruto que ele estaria falando? A Bíblia menciona 2 tipos de fruto. O fruto do Espírito, está em Gálatas, que tem 9 gomos: paz, longanimidade, perseverança, fé, amor, um monte de coisa. E frutos que são pessoas ganhas para Cristo e transformadas, que ele chama dos frutos para a eternidade. Você ganha a pessoa para Jesus pelo seu testemunho. A sua vida frutifica quando ela espelha a graça de Deus, quando você se torna sal e luz e você ilumina o caminho de uma outra pessoa. Assim, eu quero a fé que você tem. Por que você é desse jeito? Eu quero crer no mesmo Deus que você crê. Então você está produzindo fruto para a vida eterna, que é a alma de outra pessoa sendo salva. Esses 2 tipos de fruto: um diz respeito a você mesmo, o fruto do Espírito, em que você produz coisas boas, e o outro fruto é ganhar outras pessoas para o Senhor, ganhar outras pessoas para o céu, encher o céu de outras pessoas que, através da sua fé, através do seu testemunho, através do fruto do Espírito na sua vida, produz outro tipo de fruto, que é a pessoa que se arrepende e aceita ao Senhor Jesus e ganha a salvação indo para o céu. Esse é 30, 60, 100, não dá para contar. Quantos frutos nós produzimos? Só no céu a gente vai saber. Só no céu a gente vai saber quantas pessoas chegaram ao céu por causa do seu testemunho. Pode ser que nenhuma. Esse do fruto que não deu, da semente que não deu espírito, não cabe a mim julgar se a pessoa não vai para o céu. Vai. E quando chega lá, quantos frutos eu gerei? Nenhum. Não tem ninguém aqui no céu que veio aqui por sua causa. Você não produziu fruto nenhum, porque você estava preocupado com as coisas do mundo. Que triste, que triste. Mas aqueles que produzem a 30, 60, 100 por um, vão chegar no céu assim: glória a Deus, eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui porque um dia você falou para mim, não estou aqui um dia porque eu vi o seu testemunho, porque um dia eu vi você passando por uma situação muito difícil e a sua maneira de encarar o problema me fez ver que eu precisava mudar, que eu fiz despertar a fé no meu coração. São esses a boa terra. Aí cabe, para a gente terminar, né? Qual terra dessa é você? Você é o caminho, você é a pedra, você é o espinho, você é a boa terra. Você se reconhece em algum desses casos? Você gostaria de dar fruto? Eu quero dar fruto. Assim, mas se eu sou o caminho, eu vou ser sempre o caminho? Se eu estou na pedra, eu vou ficar sempre pedra? Se eu sou espinho, eu vou ficar sempre espinho? Não. O Evangelho, a palavra que descreve o Evangelho é exatamente transformação. Lá no Evangelho de João, que nós temos estudado na escola dominical, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em vinho, transformar pedra em boa terra, arrancar o espinheiro e deixar só a terra boa, tirar a semente do caminho e botar na terra boa. Jesus tem o poder de transformar água em vinho. Ele tem o poder de transformar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É a promessa de Ezequiel 33, 26. Vou transformar você, eu vou tirar o seu coração de pedra, vou colocar nele um coração de carne. Um coração sensível ao toque do Espírito, sensível à voz de Deus. Hoje na escola dominical falamos sobre isso. É muito importante estudar a palavra, muito importante, fundamental, mas não é suficiente, porque nós não podemos entender que isso é mero raciocínio intelectual. Nós precisamos do toque do Espírito para transformar, para fazer realidade em nossa vida, para fazer de nós uma terra boa, que produz fruto. A mensagem do Evangelho é essa, que Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Por isso Jesus purificou leprosos. Eles eram impuros para aquela sociedade, se tornaram puros. Ele abriu os olhos aos cegos, não enxergavam e agora passaram a ver. E finalmente, ele faz um convite. Eu não sei qual é a terra que você se considera, não cabe a mim julgar. Mas eu creio que todos nós queremos ser boa terra. E a melhor maneira é fazer o que Jesus disse em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
e eu vou me tornar em terra boa e vou frutificar. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito faça a verdade ao nosso coração, transforme o nosso coração em terra boa, para que ouçamos a tua palavra, entendamos e transformemos isso em ação e de frutos, ó Pai, que frutifique para nós mesmos e para a vida eterna através de outras pessoas. Queremos ser sal e luz, queremos ser boa terra, queremos ser instrumentos teus aqui neste mundo. Que Jesus esteja no meu coração, possa eu abrir a porta, convidá-lo e estar sempre comigo. Te pedimos em nome dele mesmo. Amém.